Olá pessoal, meu nome é Gilmar Massoni, eu trabalhei 40 anos na Sabesp, sempre voltado na área de esgoto. Os últimos 10 anos que eu trabalhei lá foi diretamente com a despoluição de córregos. Comecei em 2005, mais ou menos, com a despoluição. Em 2006 já havia despoluído alguns córregos. E essa despoluição gerou um programa dentro da companhia que foi o programa Córrego Limpo. Fui chamado para trabalhar junto com os coordenadores e nessa coordenação fiquei com a parte técnica de orientação de como que deveriam ocorrer as despoluições e fiquei durante um bom período lá até 2015, quando me aposentei, e nós despoluímos durante todo esse período 148 córregos na capital e um córrego no interior. Foi muito gratificante esse trabalho que nós fizemos. Foi um aprendizado muito grande. Uma metodologia que foi criada quando eu fiz a pós-graduação na Faculdade de Saúde Pública, né, lá da USP, que foi o meu trabalho de tese, a despoluição de córregos, e com ele eu comecei a trabalhar nessa questão da despoluição. Era um sonho desde criança, né, trabalhar com isso, porque eu morava perto de um córrego que tinha peixinho, que tinha tudo mais, eu brincava muito nesse córrego, e que eu vi ele poluído, né, com o tempo. E quando eu entrei na Sabesp em 1976, eu percebi de onde que vinha toda essa poluição. E a poluição era da rede coletora de esgoto, que havia sido assentada no bairro que eu morava quando criança, e tinha sido lançado no córrego. E isso aconteceu em todos os córregos da capital, né? Foi uma coisa que acabou acontecendo até para a diminuição do índice de mortalidade infantil, o que acabou ocorrendo. No entanto, todos os córregos foram sacrificados por isso. Eu digo todos porque são quase todos mesmo, né? Eu comecei a mapear esses córregos em 2004 e em 2015 ainda estava mapeando. Não tinha terminado o mapa ainda. Tenho feito algumas coisas em casa, né, com esse mapa, atualizado ele, de 2015 para cá, mas até quando eu estava na Sabesp, o mapa que eles possuem é um mapa com 1.725 córregos lançados em planta. Todos os córregos que hoje estão cobertos, eles estão desenhados, estão locados em planta e tem como se fazer o limite das subbacias hidrográficas para se fazer a despoluição. Em 2010, eu fiz o meu primeiro estudo da despoluição do Rio Pinheiros. O Rio Pinheiros sempre foi um grande desafio para mim, porque despoluir córregos, bacias pequenas, né, e médio porte, como a bacia do Mandaqui, com 23 quilômetros quadrados, 300 mil pessoas, já foi um grande desafio. E despoluir uma bacia como o Rio Pinheiros, né, que é o único córrego que nasce e morre dentro do município de São Paulo, seria o meu grande desafio, né? Com 272 quilômetros quadrados, 3 milhões e 100 mil pessoas morando dentro dessa bacia, 25 bacias de esgotamento, 43 bacias hidrográficas, existem 43 córregos chegando no Rio Pinheiros. Eu sempre disse para o pessoal da Sabesp que a despoluição não se dá pelas bacias de esgotamento, a despoluição se dá pelas bacias hidrográficas. E esse é um dado que tem que ser levado em consideração para todo e qualquer serviço, todo e qualquer trabalho de despoluição. Não adianta ficar falando que vai fazer despoluição pelas bacias de esgotamento, isso não acontece. Como não aconteceu na bacia do Carandiru, quando tentaram durante um ano e o córrego continuava poluído. Isso só começou a acontecer depois que nós fizemos a vistoria em toda a bacia hidrográfica, em todos os córregos, que são 16 afluentes, num córrego de 2 quilômetros, são 16 subbacias, e a partir daí foi que os resultados começaram a surgir de despoluição, o córrego ficou limpo, ficou com água transparente, com uma demanda bioquímica de oxigênio de 10, de 193 caiu para 10. Na época, hoje está bem ruim também lá. Mas a questão é, despoluir o Rio Pinheiros é possível? Eu diria que a despoluição, né, se for querer uma despoluição em contato direto com a água, contato primário, diria que é quase impossível, como não é possível no Rio Tâmisa,
não é possível no Rio Sena, e também no Rio Pinheiros não haverá esse contato direto com a água, né? Existe sim uma possibilidade de fazer a despoluição, né? A melhoria da qualidade da água do Rio Pinheiros, mas não a que está sendo proposta. A que está sendo proposta é a criação, né, de uma unidade de tratamento de rios, de áreas, de algumas áreas, né, dentro de algumas bacias, né, como a bacia de Águas Espraiadas, uma outra bacia, que é a bacia do Pirajussara, e que não vai acabar acontecendo, porque apenas vai ser uma despoluição parcial dessas bacias, porque essas estações vão ser criadas no meio, né, da bacia, então metade dela vai estar ainda recebendo esgoto, vai estar recebendo poluição difusa, e a despoluição não vai acabar acontecendo. Até por conta de que as outras bacias que contribuem para o Rio Pinheiros, né, as outras 25 que o pessoal fala da Sabesp, mas que na verdade são 43 hidrográficas, elas contribuem com muito esgoto para o Rio Pinheiros, né? É bom que se verifique algumas bacias, como a bacia 9 de Julho, que eu passei lá, conheço. A qualidade da água que chega no Rio Pinheiros é muito ruim, ela polui o que hoje é o Rio Pinheiros. Pra vocês terem uma ideia, o DBO desse córrego, né, o 9 de Julho, que chega no Rio Pinheiros, é pior do que o DBO do próprio Pinheiros, né? A gente vê os cocôs chegando lá, flutuando, né, pelo córrego 9 de Julho e chegando no Rio Pinheiros. Além delas, tem outras, né? Tem os Avuvus, que é muito ruim também. Foi uma despoluição que foi feita e que foi dado como despoluída, mas o DBO nunca foi menor do que 60, a demanda bioquímica de oxigênio. É uma qualidade de água muito ruim também. Existem outras bacias, que é a bacia de Boaçava, que é ali onde fica o CEAGESP. O córrego também foi despoluído, depois acabou sendo perdido, né, porque houve invasão novamente, e a água que chega lá é muito ruim. E outros córregos que nem constam como bacia de esgotamento, mas que são bacias hidrográficas que tem que ser estudado. Tem que ser levantado, tem que ser vistoriado, tem que ser analisado todos os lançamentos regulares, que dentro da bacia do Rio Pinheiros são 1.635 lançamentos cadastrados. 1.635 lançamentos de rede coletora de esgoto que são lançados nas galerias de águas pluviais. São 1.635, vamos dizer assim, vazamentos de esgoto que lançam diretamente na galeria e que chegam no Rio Pinheiros. E isso é muito ruim, por quê? Pela experiência que eu tive nas despoluições dos outros córregos, no programa Córrego Limpo, nós percebemos que para cada lançamento cadastrado, existem mais 2 lançamentos que não estão cadastrados, que é por onde o esgoto acaba sendo desviado da rede para as galerias de águas pluviais, mesmo que você faça as interligações desses lançamentos que estão cadastrados. Então você executa um lançamento que está cadastrado, a rede esgoto vai para a rede coletora de esgoto, e quando chega lá para frente acaba indo para a galeria de um lançamento que não está cadastrado. Isso normalmente acontece, e foi isso que aconteceu no córrego Carandiru, né? Executaram um monte, quase todas as interligações, mais a jusante, mais para baixo, vamos dizer assim, existia os lançamentos clandestinos, né, porque a Sabesp não tinha o cadastro, mas que acabava indo para a galeria de águas pluviais. Então isso é muito difícil. Isso aconteceu também no córrego Sapateiro, quando foi feito lá a unidade de tratamento de rios, né, a UTR, porque existem lançamentos que a Sabesp não consegue pegar, né? E na época o trabalho de despoluição era muito... não tinha uma técnica para se fazer a despoluição. Existia vistoria pura, amadora, bem amadora mesmo. Não tinha uma metodologia para se fazer a despoluição. E em 1980 foi feito o trabalho de despoluição no córrego Sapateiro.
Daí, em 1985, eu trabalhei também nessa despoluição, que foi de uma favela que foi criada perto da Avenida Domingos de Moraes. E em 2000, né, eu já não estava mais na área sul, estava já na norte, e foi construído a unidade de tratamento de rios, que resolveu o problema do lago de Ibirapuera, né? Lógico que o lago continua ainda assoreado de tudo aquilo que recebeu antes da instalação da unidade de tratamento de rios. E o que hoje a Sabesp está querendo fazer e está propondo, né, é a unidade de tratamento de rios no meio da bacia, né, de áreas informais, que eles chamam, vão desviar o córrego, e aí essa água desse córrego vai ser tratada e vai ser lançada no córrego novamente. E aí mais para frente não se sabe o que vai acontecer, né? Vai continuar recebendo poluição difusa, vai continuar recebendo outros lançamentos de rede de coletora de esgoto, e que vai fazer com que o córrego não chegue despoluído no Rio Pinheiros. E isso será apenas em alguns córregos, não são nos 43, né? É muito córrego, é muita mão de obra, né? Esse trabalho deveria ser feito lá na própria marginal, lá do lado do córrego, na margem do Rio Pinheiros, e deveria ser feito sobre o rio, né? Como é feito aí as unidades de tratamento de rios. Aí eu acredito que seria possível a melhora da qualidade da água. E aí, na medida em que a Sabesp fosse executando essas interligações, que é uma obrigação dela fazer isso, né, independente da despoluição, né, deve continuar fazendo, os coletores troncos nos fundos de vales, o PENIDO aí, que conhece muito bem essa questão da parte habitacional, né, das invasões de fundos de vale, para que a Sabesp consiga fazer a implantação dos coletores troncos e para diminuição da chegada dessa poluição nas unidades de tratamento de rios. E na medida que isso fosse acontecendo, as unidades de tratamento de rios também gastariam menos com a questão de produtos químicos para poder fazer o tratamento dessa água antes de lançar no Rio Pinheiros. Então, eu só acredito assim, né? O que o Dória prometeu aí até 2022, início de 2022, ele não vai conseguir a despoluição com o que está sendo proposto hoje. A despoluição demora muito tempo, não é assim tão simples, não é mágica. Ou como o Boris Casoy falou lá no programa dele, tem aí na internet um milagre. Não existe milagre em despoluição, existe muito trabalho, e tem que ter trabalho duro, muito duro, né? E acompanhamento diário, né? O tempo todo, né? Eu costumo dizer que um córrego despoluído é que nem filho, você vai cuidar dele até o fim da vida, não tem como largar. O programa Córrego Limpo largou os córregos, largaram boa parte dos córregos, e grande parte dos córregos se perderam, essa é a grande verdade. Se perderam porque não tomaram conta. E culpar a prefeitura de que a culpa é da prefeitura porque tem mato, não justifica, porque mato não polui rio. Se mato poluísse rios, nenhum rio da Amazônia seria despoluído, né? Ao contrário, o mato ajuda muito a segurar a poluição difusa e melhorar a qualidade da própria água que escoa por ele. Então, não é culpa da prefeitura, não. Eu acho que o grande problema da poluição dos córregos é esgoto, a gente sabe disso, né? Hoje eu estou fora da Sabesp, posso dizer isso tranquilamente, né? E eu sei que trabalhei muito, muito com isso. Fui muito penalizado nessa questão, né, de que o que eu achava tinha que ficar, né, trancado a 7 chaves, né? Porque a culpa sempre foi da prefeitura, ou a culpa sempre foi da população, né? A população que não descarta o lixo, a população que é culpada. A população tem que ser orientada, sim, eu também acho. Tem que ser envolvida na questão da despoluição, tem que se tornarem donas dos córregos, né, despoluídos, né? A partir do momento em que elas se envolvem, elas passam a valorizar isso. Mas colocar a culpa neles não adianta, não. Então, é assim, despoluição é possível? É sim, é possível melhorar muito a qualidade da água. Foi feito uns testes aí no Pinheiros recentemente. Dá uma avaliada. Pega esses testes que foram executados pelas empresas. Teve, acho que 10 empresas que fizeram os testes de despoluição,
Dá uma avaliada lá na questão de como que foi feito, quem que ficou até o final, quais foram os resultados, sabe? E o custo, quanto custaria para fazer aquele tipo de tratamento em todos os afluentes do Rio Pinheiros? A despoluição não vai acontecer com a Sabesp trabalhando hoje nas subbacias de esgotamento. Não tem tempo para isso. Não vai assentar coletor-tronco nos fundos de vale. Não tem como assentar. É muito trabalho, é muito tempo. Não tem como o pessoal da SEAB retirar as pessoas dos fundos de vale e transferir elas para condomínios, para outro tipo de casas que eles possam criar. Né? O Penido sabe disso, não tem como fazer isso. Então, é utopia achar que dá para tirar o pessoal do fundo de vale e assentar os coletores tronco. Não vai ser feito esse assentamento. É utopia também achar que essas unidades de tratamento de rios em áreas informais vai resolver o problema, porque não vai resolver o problema. Né? A não ser que queiram fazer e depois falar assim, olha, não deu, né? Não deu para despoluir. Né? E eu acho que é isso que vai acontecer se insistirem nessa ideia. Mas se fizerem as unidades de tratamento de rio, que já existe até estudo para isso, né? Ao longo das duas margens do Pinheiros, em 2 anos dá para se fazer isso. Mas não dá para demorar muito tempo, não. Então, Dória, se você quiser fazer a despoluição, corre atrás, porque senão você não vai conseguir. É apenas uma dica que eu estou dando, não estou correndo atrás de emprego, de nada não. Estou aposentado, muito bem aposentado, estou muito tranquilo. Então, eu acho que só estou dando uma dica porque tem um pessoal de uma ONG que está trabalhando muito nessa questão aí da despoluição do Rio Pinheiros, e eu tive já em 2 reuniões com eles, né? Uma reunião foi no Eldorado, no Shopping Eldorado, e outra reunião que eles tiveram foi na Shimano. Eu estive lá com eles e eles têm muita esperança realmente de se despoluir o Pinheiros. E eu acho que, sabe, eu fico olhando, né, eles e como que as pessoas da Sabesp e outras conversam com eles, e eu percebo que estão sendo enganados de novo, né, que isso não vai acontecer, isso não vai rolar. Então, por favor, né, um pouco mais de seriedade, né, tomem conta dos córregos, os córregos do Córrego Limpo, né, minha grande paixão, e por favor, né, tenham, sabe, vontade, garra mesmo, de se fazer essa despoluição e querer que aconteça de fato, né, porque não dá para brincar mais, né, já desde 1992 estão brincando, sabe. Tem uns lançamentos bravos aí de esgoto da Sabesp também, que ela poderia verificar, né, ali perto da praça da Ponte das Bandeiras. Tem um lançamento ali de quase 100 mil pessoas, da Bacia do Carandiru, da Bacia de Santana. Dá uma olhada lá, construção do IT2 Interceptor, que vai do Shopping Norte até a Ponte da Casa Verde. Trecho pequenininho, né? Já tem até o orçamento disso lá. Paulo, é só isso que eu tinha para falar, obrigado. Quem quiser curtir, curte aí, né? Quiser fazer alguma pergunta também, faça a pergunta aí, eu respondo. Hoje eu estou mais descolado, estou mais tranquilo, estou mais sossegado. E se vocês quiserem saber alguma coisa de algum outro córrego, eu estou à disposição. E eu estou com essa página, né? A página agora é corregolimpo.com, né? A Sabesp não tem, mas é corregolimpo.com.br, não sei porquê, né? Perderam a página. Mas eu tenho o corregolimpo.com, que eu vou começar a colocar alguns córregos lá, fotografias. Quem me mandar fotografia também de córrego que já foi despoluído, que hoje não está bem, mande a foto para mim, faça comentário. Eu acho que vale a pena. Vale a pena a gente se envolver um pouco. É só isso que eu tenho para falar. Muito obrigado e um abraço para todo mundo e boa sorte. Sinceramente, eu desejo de coração, né, que se consiga fazer a despoluição, a melhora da água do Rio Pinheiros. Foi um prazer, obrigado.